Oi, pessoal, eu sou a Cat e hoje eu gostaria de falar aqui com vocês sobre algumas dicas que eu daria para mim mesma do passado. Vamos voltar um pouquinho no tempo, lá para a época de 2020, 2021, onde eu estava fazendo artes como essas aqui. Enfim, são artes que, assim, dá pra ver nitidamente que eu sou iniciante, dá pra ver uns belos de uns erros que dá pra ser consertado com algumas modificaçõezinhas. E é isso a proposta do vídeo de hoje. Eu queria dar algumas dicas pra eu do passado e, querendo ou não, algumas dicas pra você aí que se considera iniciante e que tá precisando ouvir algumas dessas dicas. Eu peguei 4 artes antigas minhas e em cada uma dessas artes eu vou estar com um tópico em específico. Essa aqui é a primeira arte. É a Little Miss Fortune, eu desenhei ela lá por volta de 2021, 2020, eu não me recordo bem. Mas o que eu quero dar de dica em cima dessa arte é aqui, principalmente nessa parte do rosto da personagem. Porque dá pra ver nitidamente uma falta de estrutura e de planos no rosto mesmo. Aqui, se a gente traçar uma linha aqui no meio, dá pra ver nitidamente que esse olho aqui tá muito afastado, esse nariz aqui tá muito pra cima e essa orelha aqui tá meio desconectada do resto da cabeça da personagem. O que a gente pode fazer aqui é tentar pegar as linhas guias, por exemplo. Para fazer as linhas guias, você pega no meio do rosto, você pega aqui no, quando faz o círculo, né, do crânio da personagem, corta também no meio pra ter a linha dos olhos. Um pouquinho mais abaixo ali, por volta naquela curvinha do maxilar, a gente já corta outra pro nariz, mais ou menos aqui, pro nariz, e um pouquinho mais abaixo pra boca. O que dá pra ver nitidamente aqui na personagem é que falta essa estrutura. Então eu vou fazer algumas modificações e eu já volto pra mostrar pra vocês mais ou menos como eu resolveria esse problema. Bom, eu terminei de fazer os ajustes e no final ficou assim. A diferença é um pouco gritante, eu sei, mas é basicamente estrutura. Eu tentei manter exatamente um pouco, né, do estilo que já tava antes ali mais simplesinho, com um rostinho mais fofo, olhos mais grandes, mas mesmo assim, mesmo tendo essa estilização por trás, é sempre bom ter a noção ali de estrutura. Então eu modifiquei o olho, que estava muito afastado, principalmente aqui nessa parte. O nariz estava um pouquinho para cima, eu também dei uma baixada nele, dei uma definição melhor aqui para as narinas. E a boca eu tentei manter a mesma pegada do sorrisinho e basicamente foi isso, né? Eu também desci um pouco o maxilar dela, que estava muito para cima. E dei uma melhorada nessa parte aqui da bochecha para ficar um aspecto mais fofinho. Aqui na orelha também eu desci e aumentei um pouquinho mais. E uma dica que eu tenho pra vocês é deixar mais ou menos aqui na altura dos olhos, a orelha, né, pra conectar. E no final do maxilar, junto com o nariz, que aí fica mais proporcional, fica mais bonitinho, né? Tá, agora a gente vai pro segundo desenho. E o que eu quero dizer desse desenho é que simplesmente essa personagem tá fazendo o L com o corpo, porque isso aqui não é normal, né? Olha, não, olha isso aqui. A personagem tá fazendo literalmente uma curva de 90 graus aqui. Isso aqui é impossível.
Isso aqui nem sei direito como consertar, mas vamos lá. Vamos ter que dar umas boas modificadas aqui. Eu peguei uma referência para que a gente visse, né, como realmente ia ficar essa curva. Essa curva é bem menos acentuada. Dá pra ver aqui na referência que essa curva é bem leve, não é tão desproporcional quanto eu tava fazendo aqui. Porque se você girar isso aqui, parece que a personagem quebrou aqui no meio. Parece que teve uma quebra, além desse pescoço tá muito longo pro resto do corpo. Eu vou fazer algumas modificações e eu já volto. I just came to say, I just came to say, I hope it's not too late. I hope it's not too late. I just came to say, I just came to say, I hope it's not too late. I hope it's not too late. Come with the breeze in the morning sunlight, wraps me up so tight. She leaves with the sunlight, yeah. She leaves with the sunlight. Gives me a glimpse of the other side, but honestly I'm fine. She leaves with the sunlight. She leaves with the sunlight. Stressed out, I ain't making it that easy now. Tapping out, yeah, I've given it all today. Stressed out, I ain't making it that easy. Tap out, yeah, I've given it all today. Eu fiz algumas modificações e a arte ficou assim. Eu sei que ainda tem muita coisa aqui que dá pra gente, né, aprimorar e tal. Tem alguns errinhos aqui que dá pra também ir modificando. Mas a principal dica que eu tenho pra dar pra você que tá aí do outro lado da tela, que é um iniciante, é usar muito as referências. Mas não é usar só, eu olhei e tanto faz, me inspirei e vou fazer. É você realmente olhar a estrutura de como tá a referência, por exemplo. Nesse meu primeiro desenho, a personagem, se eu tivesse usado uma referência, eu saberia que esse pescoço não seria tão 90 graus aqui com o resto do corpo. Teria uma curva mais suave. Então, já com a referência, eu consigo ter essa noção de um pouco mais de leveza nessa curva, principalmente nessa parte aqui do pescoço. Então, a segunda dica é use e abuse de referências o máximo que você puder, tá bom? E pra terceira arte, eu peguei essa arte aqui, essa fanart que eu fiz do Gumball, também tá ali por volta de 2020, 2021. E o que eu queria, né, deixar como dica em cima dessa arte aqui, pra euzinha do passado, é pra pegar cores mais saturadas, porque essa que eu peguei, ela simplesmente tá cinza. Literalmente aqui na roda de cores é um cinza. E pra pele humana não é tão normal, né? Se você tá cinza, você provavelmente tá doente. Não é normal a pele tá cinza, então parece que é um defunto. Não tá vivo. Parece que é um vampiro esse personagem. Então o que eu posso dar de dica aqui é, ao invés de pegar cores nessa área aqui, você descer um pouquinho mais pra cá e pegar cores nessa área aqui, sabe? Porque vai
ter um aspecto melhor do que você pegar um cinza, um quase cinza por aqui. E para ajeitar isso, aqui no Krita, você pode fazer da seguinte maneira. Você pode adicionar uma camada, vir aqui em modo de camada e colocar no modo cor. E pegar a cor que, né, um pouco mais saturada. Eu vou pegar uma cor mais esbranquiçada, mais pra cá. E vou passar por cima da pele do personagem. Eu fiz as modificações aqui, são modificações bem simples, mas já dão uma cara de mais vivo pro personagem. Aqui parece que eu simplesmente troquei, né, as cores, mas é porque isso aqui tava aparecendo na pele dele, mas isso aqui é estrutura. Essa roupa aqui tá feita mal, não foi muito bem feita, parece que ele tá só com esse negócio aqui, parece uma Joker ou algo assim, uma pulseira, não sei. Enfim, ficou estranho, mas a dica em si é pra pintar a pele dos personagens um pouquinho mais de forma humana mesmo, porque realmente estava muito esquisito. Ele está totalmente cinza. Utilizem cores nessa área aqui, nessa aqui, tá vendo aqui? Essa área aqui geralmente é que tem as cores de peles mais comuns. E para peles negras, se for utilizar, utiliza mais nessa área aqui, tá bom? E a última arte e a última dica que eu tenho para dar pra Catzinha do passado é sobre sombras. Nesse desenho aqui, principalmente, não dá pra ver uma nitidez muito grande na diferenciação de luz e sombra, porque principalmente na pele da personagem, porque o tom de sombra tá basicamente do lado aqui do tom da pele da personagem, do tom de luz, sabe? Então dá um aspecto de meio... tá tudo igual, não tem sombra, e isso dá um aspecto estranho pro desenho. E o que você pode fazer é simplesmente deixar um pouquinho mais escuro, para poder, né, ter essa diferenciação. Você olhar e nitidamente, essa cor é escura e essa aqui é a clara. Eu vou fazer algumas sombras, principalmente aqui no rosto dela, porque se eu fosse fazer no desenho inteiro vai ficar um pouco repetitivo, mas é mais para você ver a diferença de ter uma sombra um pouquinho mais destacada e uma sombra que mal dá pra ver. Eu fiz as alterações e ficou assim. Basicamente, eu dei uma modificada na estrutura da personagem também, porque tava sendo um pouco difícil pra mim colocar sombras em um lugar que nem existe ali de verdade. Mas enfim, a dica principal nessa arte aqui pra euzinha do passado é: você pode escurecer um pouquinho mais essas sombras, você pode definir melhor e, bom, usar referências, porque se eu tivesse usado alguma referência aqui, eu saberia que teria uma sombra ali, uma sombra acolá. É basicamente isso. Estude bastante onde ficam as sombras, como a sombra é projetada. Basicamente isso tem referência, isso tem videoaulas sobre arte no YouTube. E não se negligencie, use referência. Gente, é sério. Se eu tivesse usado referência desde o começo e não tivesse
achado que eu era superior por não usar referência. Enfim, eu estaria há anos-luz mais à frente, mas faz parte. Se você é um artista iniciante também e tá com essa neura na cabeça de eu não vou usar referência, use referência. Eu estou mandando, você vai usar referência e você vai me agradecer no futuro. Então é isso. Eu vou deixar aqui na tela os antes e depois para vocês verem como é que ficou e se inspirarem a talvez editarem uma arte antiga sua para você ver o quanto você melhorou ou algo assim. E se você é iniciante e tá vendo esse vídeo aqui, muito obrigada e obrigado pelo voto de confiança que você deu. E eu espero que você tenha entendido. E se não entendeu alguma coisa, ou volta no vídeo, ou comenta aqui que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Antes de terminar o vídeo, eu só queria dizer que se você está iniciando agora, meus parabéns. Você está entrando nessa comunidade que é gigantesca, tem muita gente que vai te criticar, tem muita gente que vai simplesmente dar opinião em cima dos seus desenhos, e eu não tô aqui pra isso. Eu tô aqui pra te auxiliar, caso você tenha alguma dúvida. Eu não sou a melhor artista do mundo, nunca quis dizer isso, e se você entendeu isso, não era o que eu queria passar. Mas entenda que é um processo. Eu já passei por isso, você vai passar por isso, e todos os artistas que existem já passaram por isso. Nesse início, ter erros e cometer algumas coisinhas que, como por exemplo eu no passado, que não usava referências, é um equívoco. A gente acha uma coisa, mas na verdade é outra. Por mais que a gente ache que é incrível ali no começo, porque as pessoas estão te elogiando muito, porque estão te incentivando, né? Às vezes as pessoas só estão sendo gentis. Sempre vai ter um erro ali, sempre vai ter algo que você pode corrigir, então só vai. Aproveita esse seu início, desenha bastante e eu te vejo em outro vídeo. Tchau, tchau.